Olá, seja bem-vindo ao GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí teus sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito por você e para você. E a dica de hoje que eu vou dar é lembrar que nós temos que fazer um prato colorido na alimentação. Vou falar um pouquinho da dietética aí, então ter os 5 sabores no prato, as 5 cores principais aí no prato. Então toda refeição você deveria ter um alimento verde, que é muito bom para o fígado e para a vesícula, um alimento amarelo, que é bom para o estômago e baço pâncreas, um alimento vermelho, que é bom para o coração e intestino delgado, um alimento branco, que é bom para o pulmão e intestino grosso, e um alimento preto, que é bom para o rim e para a bexiga. E ter os 5 sabores: ter o doce, o salgado, o ácido, o picante, o amargo, o azedo ali. Esses sabores tem que ter no seu prato para você ter uma refeição bem equilibrada e bem saudável e tá aí alimentando todos os seus órgãos e suas vísceras. E lembra que quando você alimenta seus órgãos e suas vísceras, você alimenta também as suas emoções, porque cada emoção abre num órgão desses daí. Bom, hoje o nosso tema vai ser para gestantes, em especial para gestantes aí, então você que está gestante ou você que está planejando ficar gestante, ou aquela que está com um bebezinho bem pequenininho aí, às vezes os primeiros dias aí do bebê. E se não é o teu caso, encaminha esse podcast para alguém aí que você conhece, que a gente sempre conhece alguém que está gestante aí no nosso meio, né? Então o tema hoje é gestação de alto risco e as doenças mentais pregressas, as que a gente tem antes de engravidar aí. Essa mulher já tem às vezes uma ansiedade, uma depressão. E como será que fica a cabeça dela com toda aquela alteração hormonal ali gestacional? Será que tem alguma mudança? Para isso, eu estou com uma psicóloga aqui, que é a Milena Castegnaro, e ela é psicóloga especialista nessa área e ela vai nos ajudar hoje com esse tema. Tudo bem, Milena? Tudo bem, é prazer estar aqui hoje, obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. Sei que os horários é apertado, né? Mas Uhum. vamos lá. Fala aí pra gente, então, o que é essa tal de gestação de alto risco? Uhum. Bom, primeiro de tudo, a gestação por si só, ela já apresenta o que nós chamamos de risco habitual para a mulher, né? Estar grávida é um risco. Estar grávida já traz tantas mudanças, né? Seja no corpo, no psíquico, na vida como um todo. E todas essas alterações nós chamamos ali na rede de saúde como gravidez de risco habitual. Já em uma gestação de alto risco, algumas coisas se apresentam para que essa mulher precise de um cuidado mais redobrado, né? Às vezes um cuidado médico, um cuidado psicológico mais acirrado ali para essa mulher. Nós classificamos que existem 3 grupos de possibilidade de gestação de alto risco, né? Então, doenças pré-existentes. Às vezes, essa mulher pode ter já uma hipertensão, ter uma diabetes, ter, às vezes, doenças autoimunes, ou a questão de HIV, tuberculose, alguma doença nesse sentido, que pode vir a agravar ou que precise de uma atenção maior na gestação. Nós temos as doenças desenvolvidas no período gestacional, então essa mulher pode vir a desenvolver uma diabetes gestacional ou uma hipertensão gestacional, ou muitas vezes questões ligadas à placenta, então tem um descolamento de placenta, tem alguma malformação, alguma questão ali da gestação mesmo, e as questões ligadas ao feto, então malformações fetais, ou em caso de gestações gemelares. São todas essas que nós enquadramos ali no grupo de alto risco. E a questão da idade tem alguma influência? Pessoas muito novas, então gestantes abaixo de 17 anos e mulheres acima de 35 também entram em uma gestação mais que precisa de mais cuidados, né? Precisa de uma maior atenção, principalmente a gestação na adolescência. E hoje em dia tem aumentado, hein? Não sei te dizer se tem aumentado ou se nós estamos dando mais atenção para essas Pode ser. jovens. Porque se a gente for pensar nas nossas avós, nossas bisavós, elas engravidavam muito cedo. E É verdade. muitas, infelizmente, vinham a falecer
porque não tinha esse aporte médico, psicológico necessário para essas mulheres, né? Então, hoje, por um lado, que bom que nós temos essa atenção maior para essas adolescentes. Consegue identificar esse público, né? Exatamente, consegue identificar, acolher, trazer para mais próximo dos serviços de saúde, né? Que infelizmente acontece bastante e ainda é um tabu muito grande até entre as próprias gestantes adolescentes, né? E essa questão de complicações aí, que pode ocorrer tanto no período gestacional, como na hora do parto, né? E até o pós-parto. Como é que a psicologia lida com isso? Porque eu sei que a tua área de atuação aí é essa, né? É no período ali gestacional, mas também na hora do parto, porque às vezes tem complicações na hora do parto, a mãe ou o bebezinho, né? E às vezes o pós-parto também é um problema, porque a gente já teve aqui com os profissionais, já falaram de depressão pós-parto, mas não é só isso, né? É que é a mais conhecida, eu acho, né? Mas tem muita coisa, porque depois que nasce o bebê, parece que a mãe também fica em segundo plano, né? Nem lembro mais dela. Antes tem todo aquele cuidado, período gestacional, mas a hora que nasceu o bebê é como se assim, já fez o que você tinha que fazer, né? Já cumpriu o papel. Como é que a psicologia age aí nessa questão de complicações que possam haver ter? O nosso papel principal enquanto psicólogo perinatal é sempre o acolhimento dessa mulher. Então, às vezes nós vamos estar atuando na comunicação de más notícias, né? Então, às vezes a gestação estava indo super bem. Ou então essa mulher lá no morfológico de primeiro trimestre, quando foi fazer, antes estava tudo ok, e lá descobriu que às vezes tinha uma má formação ou uma tendência à pré-eclâmpsia, que também é algo que assusta muito as mulheres, né? E precisa realmente de muita atenção. Então, o nosso papel é o acolhimento dessa gestante, fazer um manejo emocional para preparar para esse parto. E se por um acaso a questão, né, veio a acontecer no momento do parto, é lidar com todas essas cargas emocionais que vêm nesse pós-parto, essa instabilidade emocional, a dificuldade, o luto, né? Porque muitas vezes uma má notícia ao longo da gestação, seja ela por uma questão de doença da mãe ou do bebê, traz um luto. Certo. Porque a gestação ela é vista como esse momento mágico, idealizado, onde a mulher tem aquele brilho, né? Perfeito, né? Exatamente. E quando a gente encara uma gestação de alto risco, muitas vezes a mulher não tem nada disso, né? E lidar com essa frustração. É sofrido às vezes, né? Lidar com essa frustração entre a gestação idealizada e a gestação que estou tendo, aí entra o nosso papel como psicólogo, né? Conseguir gerir todas essas frustrações, dar um fim para essas frustrações, né? Fazer, às vezes, um planejamento de parto com essa mulher, porque o plano de parto psicológico também existe, né? Sim. Fazer todo um preparo para o parto dessa mulher, ou num pós-parto, caso tenha sido um parto traumático, algo nesse sentido. E a gente vê hoje, assim, muitas mulheres tentando o parto normal, contratam toda uma equipe, inclusive, né? Planejam todo aquele momento, ou até um parto humanizado em casa, no domicílio, enfim. E aí se frustram muito quando até então, às vezes ali 2, 3 semanas antes do parto, não dá para fazer o normal e estava tudo planejado para aquilo. Mas infelizmente, por algum motivo, o médico fala: olha, infelizmente não vai dar para fazer parto normal. E aí parece que cai o mundo já dessa gestante, né? Porque eu pego pacientes assim às vezes na clínica e às vezes procuro acupuntura até para encaixar o bebê. A gente tem um bom resultado na maioria dos casos, mas os médicos também encaminham meio assim na última opção, ou vai lá na acupuntura e vê se resolve, porque se não resolver não tem mais o que fazer. E aí quando isso não ocorre, a gente vê uma certa frustração grande, assim, um choro, realmente algo como se fosse assim o fim de tudo, né? É o começo de tudo, mas é o fim de tudo ao mesmo tempo. Vocês encaram isso muito na psicologia? É que engloba esse processo do luto mesmo, porque ao longo da gestação tem todo aquele bebê idealizado, o parto idealizado, e nós, enquanto psicólogos, a gente tem uma coisa muito bonita, assim, que é o pré-natal psicológico, né? A gente acha que o pré-natal é só o obstétrico, mas não. E no pré-natal psicológico a gente engloba essa possibilidade também. Tá, pode ser que você esteja se preparando para esse parto normal e que tá tudo certinho, tem a equipe contratada, tem enfeite de maternidade, tem tudo, aquele sonho. E se chegar na hora e não funcionar, como que a gente vai fazer a gestão disso?
Vocês já vão preparando, então. Prepara a gestante, porque a gente sabe que é uma coisa que acontece. E às vezes é na hora mesmo, né? Às vezes é na hora, às vezes a pessoa pode não ter conseguido uma dilatação total que precisava, ou aconteceu alguma intercorrência durante aquele parto que precise de uma assistência médica, né, de cesárea, ou às vezes até uma intervenção naquele parto normal, né? E tudo isso a gente vai preparando essa mulher antes. E como o pré-natal psicológico ele ainda não é muito conhecido, infelizmente acabam chegando só o caso das puérperas já para nós, né? É verdade. Onde já aconteceu tudo isso e ela não conseguiu lidar muito bem com essa frustração, ou foi um parto traumático, algo que trouxe para ela mais sentimentos negativos do que o momento que ela esperava do parto. Né? Talvez toda mulher aí que pretende ter parto normal e já organiza toda essa equipe aí, talvez fosse interessante ela fazer um acompanhamento psicológico mesmo, porque se caso esse parto idealizado não tenha como sair, talvez ela esteja mais preparada para isso também. Sim, né? sim, porque já vai com a cabeça mais aberta, né? Ela deveria incluir isso na equipe, porque ela já aciona tantas pessoas, inclui tantas pessoas nesse processo, né? Por que não incluir o psicólogo nesse processo? Muitas vezes a equipe de doulas, enfermeiras obstétricas já vão fazendo esse preparo emocional também, sabe? Certo. Não como o psicólogo, obviamente, mas elas já vão trabalhando sobre essas possibilidades com a gestante, para que justamente ela não chegue ali no momento do parto e tenha essa surpresa. Certo, é importante então, né? Bom, a gente sabe que o uso de drogas é algo que realmente também pode trazer vários malefícios para essa gestação. Mas e aí? Como é que faz com aquela mãe que usa drogas? E eu vou falar até de drogas lícitas aqui, nem só ilícitas, mas a gente fala do próprio cigarro, do próprio álcool, como vício, né? Como é que vocês trabalham isso na gestação? Porque vício é vício, não é uma coisa assim, a partir de hoje estou grávida, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber. Quando a pessoa já tem esse diagnóstico fechado. E aí, como é que vocês trabalham isso? Porque deve ficar aquela pressão, assim, da mãe. Eu sei que eu não devo fazer porque não vai ser bom pro meu filho, mas ao mesmo tempo o vício, o desejo é maior do que tudo isso. Como é que vocês trabalham com esses casos? Nesses casos é preciso um acompanhamento mais acirrado, principalmente pelas redes públicas de saúde, né? Nós temos um serviço chamado Casa da Gestante, que eles fazem esse acompanhamento não só de pré-natal, obstétrico, mas também esse lado psicológico, esse lado de acolhimento do uso de álcool e drogas, né? Muitas vezes existe uma culpa muito grande envolvida dessa mulher, justamente por isso que você falou, né? Que eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo por conta do meu filho, mas eu não consigo parar. E muitas vezes ela não consegue mesmo, nem mesmo na gestação. Existem muitos casos assim, que podem gerar. É um caso também de gravidez de alto risco, né? Quando existe o abuso de substâncias. E muitas vezes gera parto prematuro ou síndrome alcoólica fetal, que a síndrome alcoólica fetal não existe um mínimo de álcool a ser ingerido para que ela aconteça. Pouquinho às vezes já é o suficiente. A gente nunca sabe em que momento aquele embriãozinho está sendo formado, aquele bebezinho está sendo formado, em que momento que o álcool vai chegar para ele, ou às vezes em uma grande quantidade de álcool, ou cigarro, ou drogas. Nós lidamos também com bebês que nascem já em abstinência. Né? Poucas horas após o parto já entram em abstinência, e daí tem todo um cuidado maior desse bebê. Às vezes precisam ir para uma UTI neonatal para ter esse cuidado. Então, existe uma culpa, muitas vezes, dessa gestante, mas justamente essa dificuldade em parar. Algumas conseguem, algumas não conseguem. E daí é todo esse manejo do pós também, né? O que vamos fazer quando essa criança nascer? Tanto com essa mulher quanto com esse bebê. Sim, porque depois tem a amamentação também, né? Muitas não podem amamentar, né? Não conseguem fazer essa parte de amamentação. E aí é uma outra frustração. E daí já entram outras questões, né? O puerpério por si só, ele traz muitas questões para a mulher, né? É um período onde os hormônios estão à flor da pele. Tudo aquilo mexe com a cabeça, com o psicológico, com o corpo da mulher. É a privação de sono, uma mudança completa da rotina, e daí lidar com uma questão de... O próprio libido, né? O desejo sexual ali também. Às vezes demora um período para que isso realmente retorne, né? A mulher se sinta bem, com a estima boa. Sim. Né? É aquilo que a gente falou, ela fica meio de lado, assim, em todo esse processo. Depois que nasceu o bebê, que ela se tornou mãe, parece que
por um tempo ela não vai mais ser tão assim, vista, tão acolhida, né? E aí a psicologia, acho que aí é fundamental mesmo, né? E olha que eu acrescento ainda que a gente vê uma coisa que é curiosa. Na gestação, a gente acha que a gestante está sendo o tempo todo olhada e cuidada. Mas até onde vai a respeito daquele bebê? Porque a mulher mesmo, os sentimentos dessa mulher, o que ela está passando, muitas vezes a gestação traz uma reviravolta de sentimentos e isso não é muito bem visto socialmente, né? Sim, tá chorosa demais. Às vezes ela não tá tão feliz assim quanto ela achou que estaria, ou ela tá passando por uma gestação de alto risco e não tá conseguindo encontrar alguém com que ela consiga falar sobre isso, porque afinal ela deveria estar sendo grata, Sim. né? Ela está vivendo um período de luz, como assim ela tá triste? Né? E o medo, né? Esse medo realmente, às vezes, de quem já teve histórico de aborto, às vezes não quer falar mesmo com ninguém, porque ela ficou triste, ficou, às vezes, deprimida com a situação, o marido ficou, a sogra ficou, o irmãozinho ficou, e aí realmente, às vezes, ela segura essa emoção desse medo todo por alguns meses, aí sozinha com ela mesma, não tendo como compartilhar nem com as pessoas, às vezes, que são mais próximas e que mais confia, né? E nós temos um plus aí de que muitas vezes essa família, numa tentativa de acolher, fala o quê? Ah, porque não se preocupa que logo Deus manda outro. Logo vem alguém, outro bebezinho para você. Mas os filhos, eles não são substituíveis, né? Tenham eles passado um mês na nossa barriga ou uma vida inteira aqui fora. Sim. Esse luto, né? Às vezes a pessoa fala, mas perdeu o bebê, mas estava de poucas semanas, poucos meses, então não é tão dolorido, né? Quanto, por exemplo, perder num final de gestação ou quando o bebê nasce, que pode ocorrer também, ou muito pequenininho, né? Mas o luto é único de cada um, né? Essa questão. E o sofrimento, ele não é mensurável, né? Como que eu vou dizer que aquela mãe que estava com um mês de gestação tá sofrendo menos do que uma que perdeu no parto ou que perdeu na reta final da gestação? E toda aquela idealização da mulher, né? E muitas vezes pode ser que ela seja tentante há muitos anos. Sim. Então, Pode ser que já tenha algum filho, mas esse outro é outro. Exatamente. E muitas vezes tem esse imaginário, né, de que a pessoa estava só com um mês de gravidez. Mas e toda aquela preparação psicológica que existiu, aquele desejo que existiu? Quando você descobre que está grávida, você imagina 1 milhão de cenários. Sim. Né? E todo aquele Tudo luto. isso desaba. E o luto por o que não foi vivido, né? Aquilo não foi vivido e gerou um luto mesmo assim. E muitas vezes essa família não sabe como acolher. Por isso que em uma próxima gestação pós-aborto, pós-perca gestacional ali, às vezes as mulheres se fecham. Porque já sabem que não vão encontrar aquele apoio necessário. Sim. Né? Como você estava falando aqui da questão de se preparar para a gestação, a gente sabe que existem alguns fatores que acabam dificultando o processo de gravidez ou a própria gravidez, o ciclo de gravidez mesmo. Um deles é a obesidade, né? E a obesidade é um dos fatores que às vezes eu vejo até algumas mulheres assim tentando perder peso, fazendo mais atividade física, cuidando mais da alimentação, porque eu tô pretendendo ser mãe, então eu sei que a obesidade é algo que é um fator de risco, é um fator ruim, né? Para esse bebê também. E aí, assim, eu já sei que eu tenho que emagrecer e tenho que me alimentar melhor e tal. Claro que atividade física, alimentação boa, a gente deve ter a todo momento, indiferente se você está planejando gestar, se você está gestante, se você é pós-gestante, enfim, né? Alimentação e exercício é para todos. Mas às vezes até ela foca um pouco mais nisso. Mas às vezes é uma obesidade muito grande e ela às vezes até fala, nossa, mas aí agora a idade vai indo também, o que que eu faço primeiro, né? Será que eu engravido com esse peso ou não engravido? Como é que vocês trabalham isso? Bom, a obesidade por si só, o risco que ela traz é de algumas complicações na gestação, né? Então, pode vir a gerar uma diabetes gestacional, uma hipertensão gestacional e tantos outros riscos. Então, de fato, né, a perca de peso ela é um ponto importante ali quando você está planejando conceber. Mas assim, estou acima do peso e engravidei. O que faremos agora? Né? Muitas se sentem culpadas, muitas não se sentem bem com o próprio corpo da gestação, né? Que a gestação já traz um ganho de peso. E o manejo é justamente para acolher essa mulher, trazer essa idealização que ela teve desse corpo ideal também da gestação, ou aquela barriga ideal de grávida,
né? Aquela coisa de capa de revista. Então, lidar com essas frustrações, com essas idealizações, possíveis complicações que possam acontecer. Muitas vezes ela pode não ter Passar uma complicação gestação tranquila. nenhuma. Né? Então, trabalhar sobre todas as possibilidades que ela tem. Não é igual novela, né? Que quando ganha o neném, sai do hospital já linda e plena, né? Com a barriguinha sem barriga, né? Já sai assim perfeita do hospital. Isso não existe, né? Essa questão aí, esse conto de fadas aí mesmo. E os conflitos familiares? Quando tem conflitos familiares aí, interfere muito no processo gestacional? Conflitos familiares, você diz em que questão? Às vezes até tem gente que se separa nesse período gestacional, né? Então, assim, esses conflitos, às vezes, assim, com o próprio marido, grandes discussões. E aí tem um monte de coisa que entra nesse processo, né? Que às vezes a sogra daí quer definir como é que vai fazer, o que não vai fazer, né? E aí já começa a vir aquela coisa que a gestante já tá com uma chuva de hormônio, saúde mental, às vezes já toda alterada, ainda tem que aprender a lidar com tudo isso num período que ela tá aprendendo a lidar com ela mesma, né? Como é que é essa questão desses conflitos, assim? Esses conflitos que eu digo, discussões grandes mesmo, esse realmente, acho que tudo que envolve nesse período gestacional aí, que não é pouca coisa, que entra o marido, às vezes entra o irmãozinho, um outro filho, que aí às vezes ela é cobrada para dar a mesma atenção que ela dava quando ela não estava gestante, né? Porque a criança tá pedindo atenção, porque a criança, às vezes, de 2 aninhos, tá pedindo atenção. E aí ela é cobrada e toda essa cobrança, como é que fica tudo isso? Essa questão dos conflitos familiares, que você falou, às vezes a mãe, a sogra, né? A gestação, ela não traz esses conflitos, ela evidencia conflitos que já estavam ali. Às vezes adormecidos, mas conflitos que já estavam ali. E a gestante, ela tá passando por esse período de instabilidade hormonal, emocional. Então, pode ser que esses conflitos fiquem aflorados realmente. Ou, às vezes, até com o próprio esposo. Muitos casais acabam se separando nesse período porque são muitas pressões nesse casamento. E é um se reorganizar dentro daquilo que funcionava. Então, muitas vezes Não é incomum, né? Gestante se separar. Porque às vezes funcionava de uma forma. E a partir do momento em que existe algo diferente nessa relação, algo grande que é diferente, que é a chegada de um novo filho, né? Mesmo já tendo algum, às vezes o novo filho que vem muda de novo a dinâmica familiar. E muitas vezes esses conflitos acabam sendo insustentáveis. Aí vem o divórcio, aí muitas vezes vem os outros familiares dentro desse conflito. O que a gente precisa sempre prezar é pelo bem-estar da mãe e do bebê, né? A mãe estando bem, o bebê vai estar bem também. Sim. Então, cuidar também dentro desses conflitos, o que será que realmente é resolvível? Eu brinco, né? O que é resolvível e o que não é resolvível. Sim. Sabe? Tem coisas que é pequenas, né? Tem coisas que muitas vezes, será que precisa chegar ao ouvido dessa gestante? Será que é ela mesma que precisa resolver todas essas questões? Ou será que às vezes o marido também não consegue dar um suporte emocional ali para que não chegue todo esse estresse nessa grávida? Ele tem participado da gestação também, né? Sim. No âmbito emocional também. Inclusive, a psicologia perinatal, ela engloba o pai. Né? Os legal. pais, eles também sofrem uma série de questões ao longo dessa gestação, porque também criam-se muitas expectativas, também é tudo muito novo. O pai, socialmente falando, ele não é muito incluído no processo gestacional. Até quando a gente vai em uma consulta de pré-natal, muitas vezes o pai, o médico ou a médica não pergunta, e você tem alguma dúvida? É verdade. Ele fica meio em segundo plano Ele ali. fica em segundo plano, porque afinal quem tá carregando o bebê é a mãe, né? Então, assim, esse pai, ele também é trabalhado dentro da psicologia perinatal, até para que ele seja suporte dessa gestante, mas para que ele também tenha o suporte dele. E a função de pai, né? Exatamente, e seja chamado para essa função. Às vezes, na verdade, às vezes assim, a gente vê muita gestante consultando sozinha, né? Sem o marido estar junto ali, sem o pai. O ideal era que ele acompanhasse mesmo esse processo, porque a gente nunca sabe em todo esse pré-natal o que esperar de cada consulta, né? Às vezes parece que tá tudo muito bem, mas nem sempre é isso. O difícil, assim, uma dificuldade grande que a gente encontra é porque o pai, muitas vezes, é o provedor dessa família, né? E a mãe, ela tá com o bebê na barriga, então o chefe dispensa, né? Pode ir lá na consulta. E o pai?
Não tem, né? Às vezes esse olhar para esse acompanhamento, né? Porque, Verdade, socialmente teria que pensar, falando, né? o pai é excluído. O pai não verdade. precisa estar ali. Tanto faz ele tá ou não tá, né? E muitos, às vezes, possuem esse desejo de acompanhar, né? Possuem esse desejo de ir numa ultrassom, de ver como é que tá, de dar esse suporte para a esposa. Mas não podem, porque justamente são os provedores da família. Não podem correr esse risco de acabar Ainda mais perdendo nessa o fase, emprego. né? Pois é. E assim, isso que você falou é muito importante, que por mais que o marido não possa ir, ter alguém ali, uma rede de apoio, né, que Sim. possa acompanhar essa mulher, porque às vezes ela pode estar indo para uma consulta de pré-natal e acontecer uma reviravolta ali, Sim. né? Nunca se sabe, é uma caixinha de surpresa, né? Exatamente. Às vezes ela tá ali na reta final de gestação, 30 e pouquinhas semanas, e não tá esperando um parto prematuro. Mas às vezes vai numa consulta e precisa sair de lá direto pro hospital. Então é ideal que exista alguém com essa mulher. Se não puder ser o marido, porque a gente entende que tem todas essas questões sociais, que alguém possa acompanhá-la. Uma amiga, a mãe, a sogra, alguém, né? É Exatamente. importante ter esse apoio. Bom, a gente falou aqui da necessidade de fazer um pré-natal, de ter um médico acompanhando, os exames, né? A gente sabe que são vários exames que é feito no período gestacional, não só de imagem, não só para saber o sexo do bebê, mas os exames em si que são necessários para acompanhar essa gestação. E o acompanhamento psicológico, que eu acho que, assim, cada vez que vem uma psicóloga e a gente aborda esse tema, fica mais evidente que esse profissional tem que estar presente mesmo nesse período tão importante, né? A psicologia fala que é o maior presente que a gente pode se dar, né? Então ela deve estar presente em qualquer momento da nossa vida. Mas nesse momento que a gente sabe que já vai ter um monte de alteração hormonal, as emoções vão se modificar, né? Eu sempre falo assim, às vezes, muitas vezes na gestação é uma virada de chave mesmo, né? Coisa que você não dava importância, passa a dar. Coisa que você dava muita importância, você fala, isso daí, né? É uma virada de chave mesmo. E essas emoções aí, elas estão a mil. E que sintomas que, assim, se uma gestante que estiver nos escutando agora, que sintomas que ela tem que ligar um alerta e falar assim, nossa, eu acho que eu preciso procurar meu médico, né? Sintomas físicos ou emocionais, que ela fale assim, nossa, eu acho que eu preciso ir na psicóloga mesmo, né? Para realmente, tipo, essa gestante, toda gestante deveria procurar, mas essa gestante em si deveria realmente ligar a luzinha vermelha lá, o alerta e falar, viu, tá na hora de eu me mexer nesse sentido. Nós podemos pensar em vários cenários, né? Às vezes pode ser uma mulher que está sentindo uma tristeza intensa, às vezes uma dificuldade em conseguir pensar sobre aquela gestação, digerir aquela gestação. Às vezes acabou de descobrir e está com essa dificuldade em conseguir ligar as ideias, né? E agora o que eu vou fazer? E está com um processo de negação ali. Ou então uma mulher que está passando por uma gestação de alto risco e muitas vezes está de repouso, né? E a gente sabe que a questão da gestação de alto risco mesmo, ela traz muita insegurança, muita dúvida, muito medo, muita culpa. E tudo isso, se não trabalhado, um momento transborda, né? Vira uma psicopatologia. E vai refletir no bebê. Acaba refletindo no bebê, muitas vezes até nessa dificuldade de vínculo com essa criança. Porque em casos, por exemplo, né, de mulheres que já perderam outras gestações, às vezes tem dificuldade em se apegar com aquele filho porque vai que ele morre também. Né? E isso prejudica esse vínculo com a criança quando ela nasce, ou até dentro da própria barriga mesmo. Então, tristeza intensa, ou dificuldade de vincular com esse bebê, dificuldade em falar sobre essa gestação, em sentir-se emocionalmente abalada. Né? A gente acha, às vezes, que precisa acontecer alguma coisa muito gigantesca para que eu vá ao psicólogo. E não, muitas vezes essas dificuldades, coisas que a gente não consegue digerir muito bem sozinhos, o psicólogo pode estar ali para auxiliar. Às vezes é poucas sessões, né? Nem às vezes... tudo assim. Às vezes a pessoa fala, mas se eu for no psicólogo, vou ficar fazendo toda a minha gestação, ou meses eu vou ficar no psicólogo. Depende, né? Às vezes tem coisa que você vai lá, 2, 3 sessões, você vai lá e resolve aquele que tá te incomodando, que você levou a tua queixa ali, e tá tudo certo. E nós temos outras modalidades também, né? Não precisa necessariamente ser a psicoterapia individual. Tem pessoas que têm dificuldade em se habituar nesse setting terapêutico onde tá só eu e a psicóloga. Nós temos grupos de gestantes, nós temos uma atenção também por via de palestras, grupos de conversas, né? Rodas de conversa. Então, não necessariamente a mulher que
não consegue se identificar com esse setting terapêutico ali, precise só daquilo ali. Às vezes, um grupo de gestantes já pode suprir essa necessidade que ela está Esse sentindo naquele compartilhar, né? momento. Muitas vezes é uma falta de ambiente para se expressar, né? E nós, mulheres, a gente já tem um pouco os nossos sentimentos diminuídos socialmente falando. As gestantes, então, Pra se expressar sem julgamento, né? um ambiente livre, né? Para tirar dúvidas, para se expressar, para falar às vezes o quanto tá odiando, tá grávida, né? Porque tem pessoas que amam muito todo o período gestacional e tem pessoas que Verdade. não gostam. É verdade. E aí, sintomas físicos, ainda quem já tem um problema de tireoide, é algo que precisa sempre estar acompanhando na gestação, então esses hormônios, né? Dor no peito, esses cansaços extremos, né? Porque a gestação, ela realmente deixa a mulher mais cansada. Mas às vezes esse cansaço extremo, assim, que não tem força para nada, também tem que ser avaliado. Desmaios que ela pode vir ter, tontura, tudo isso ela precisa realmente estar relatando para o seu médico ou até para psicóloga, porque existem sintomas físicos que têm uma origem emocional também, né? Tem que estar compartilhando para tentar achar a melhor solução para a mãe e para o bebê. É isso, né? Muitas vezes os sintomas de ansiedade, principalmente quando a pessoa entra numa crise muito forte, eles são confundíveis até com um infarto, algo assim, né? É verdade. Então, palpitações, dor no peito, suor excessivo, tremor nas mãos. Ficar alerta, porque às vezes pode ser uma questão de saúde psicológica, mas também pode ser uma questão de saúde física. Tem que avaliar os dois. Exatamente. Então, tá sempre em contato com o profissional de saúde de referência ali daquela gestante. E aí, falando em doenças mentais pregressas, as principais é a ansiedade e a depressão mesmo? Nós temos toda uma gama, né, de psicopatologias. Então, essa gestante pode ter, antes ali da gestação, essa mulher pode ter, às vezes, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, às vezes, um transtorno afetivo bipolar, às vezes, uma esquizofrenia, né? Todas as doenças psicológicas possíveis aquela mulher pode ter tido antes dessa gestação. E aí você já faz uso de medicamento, quer dizer, já acompanha com psiquiatra, com psicólogo, e às vezes já faz uso de medicamento, nem todo medicamento ela vai conseguir tomar nesse período gestacional. Mas aí também tem que cuidar com o desmame, porque tirar o medicamento de uma vez a gente sabe que também não deve ser feito. Nesse caso aí, talvez até em alguns momentos tem que tirar mesmo assim, rápido. Mas aí tem toda aquela questão que você já colocou do álcool e da droga, que do medicamento às vezes não é muito diferente, essa abstinência, essa necessidade da medicação. Às vezes é até mais psicológica, mas nem sempre, às vezes realmente ela é física, ela existe, né? E aí vocês têm que atuar aí meio em cima disso também, dessa questão medicamentosa, essa restrição de medicamento. Dependendo do transtorno que a mulher tinha antes, né, da psicopatologia que ela tinha antes dessa gestação, pode ser que não seja possível interromper a medicação, né? E, como você falou, muitas medicações não podem ser tomadas ao longo da gestação. A gente precisa fazer esse manejo medicamentoso. Mas, sempre avaliado essa questão do que você falou do desmame, né? Às vezes não dá tempo de desmame. Então, a substituição da medicação por alguma que seja possível tomar na gestação, ou então, muitas vezes, fazer um manejo psicológico, aí com o psicólogo, para o período gestacional ficar ali sem medicação, caso seja uma ansiedade mais branda, uma depressão mais branda, algo que seja possível ficar sem a medicação na gestação, mas como é algo que nós temos bastante suporte medicamentoso aí que pode ser tomado ao longo da gestação. E é mais prejudicial para o bebê uma mãe que está em sofrimento psicológico do que uma mãe que às vezes toma um remédio psiquiátrico. Isso é verdade. Então, Porque às vezes a mulher é tão resistente, não posso tomar. Porque isso vai passar pro meu bebê e eu não quero que passe pro bebê. Só que às vezes o estrago de uma crise de ansiedade muito intensa aí vai trazer muito mais sofrimento para esse bebezinho do que a medicação que ela vai estar consumindo. E para a gestação em si, né? A gente sabe que existe também essa dificuldade muitas vezes de vinculação com esse bebê, ou essa ansiedade exacerbada, desregula os nossos hormônios, a gente tem um excesso de cortisol sendo liberado ali. Então, muitas vezes, uma medicação
psiquiátrica, quando ela é bem indicada, quando ela é bem colocada naquela situação, ela vai trazer muito mais benefício do que esse transtorno ali que está acontecendo de forma desenfreada. Então, escute seu médico aí, o psicólogo, né? Se ele realmente falar, viu, não suspende, mantém, vamos acompanhando, seja o seu obstetra, seja seu psiquiatra, seja sua psicóloga, ela não vai entrar muito nessa questão medicamentosa, porque é mais o médico, mas ela vai te dar o suporte ali, às vezes, para você conseguir reduzir um pouco essa medicação, ou fazer uma adaptação a um outro medicamento, né? Então, realmente, se falar continua, não tira, assim, por conta, porque às vezes o prejuízo é maior. Sim. E essa questão de rede de apoio e estilo de vida aí, como é que é isso aí para essa gestante? A gente sabe que é necessário ter essa rede de apoio, que você já colocou aqui, e a gente falou de alguns estilos de vida aqui, de exercício, da alimentação. Qual é a importância que você dá para isso daí, para a rede de apoio e estilo de vida? E de 0 a 10, que nota você dá aí para a gestante? Nossa, para rede de apoio 11. É preciso, né? Sim, e infelizmente a gente está vivendo numa sociedade onde não temos muita rede de apoio. Eu brinco que nós temos fiapos de apoio às vezes, né? E o quanto faz falta para essa gestante, não só no momento da gestação, mas principalmente do puerpério. Né? Quantas puérperas que a gente acompanha que muitas vezes chegam a ter infecção urinária porque não conseguem fazer xixi. É verdade. Sabe? Muitas vezes a rede de apoio daquela mulher é o marido. Aí o marido tem 5 dias de licença paternidade, muitas vezes não conseguiu férias, precisa retornar ao trabalho e essa mulher fica o dia inteiro sozinha com esse bebê. Sim. Né? Então, assim, às vezes mora longe dos pais, às vezes não tem os pais presentes, os sogros, né, presentes. Às vezes essa mulher é realmente sozinha, mas todo mundo tem um vizinho, né? Todo mundo tem algum acesso à rede de saúde, a um CRAS próximo ali das redondezas. Muitas vezes a nossa rede de apoio, ela não vai ser familiar, ela não vai ser... ela não vai ser de amigos, às vezes ela vai ser uma rede de apoio profissional. Né? E como que a gente consegue... funciona bem também. Funciona, ela serve. Talvez não de forma tão acirrada quanto seria ter um apoio familiar, mas ela funciona, né? E a importância da rede de apoio na saúde mental é porque essa mulher ela tá se reorganizando, tanto na gestação quanto no pós-parto. Né? Ela precisa de um suporte psicológico ali, ela precisa de alguém que fale assim, eu tô aqui se você precisar. Sim. Sabe? Muitas vezes esse suporte, ele vem em forma de um cuidado, assim, eu fico com o teu bebê para você tomar banho, mas às vezes ele também vem, olha, você precisa comer? Você precisa tomar uma água? Tem alguma coisa que você gostaria de conversar? Sabe? Porque às vezes a rede de apoio, isso acontece muito, às vezes a rede de apoio não sabe como ajudar. Eles acham que ajudar é ficar lá em cima do bebê, não, eu cuido do teu bebê para você. Mas a mulher que acabou de parir, ela quer cuidar do bebê muitas vezes. Ela não quer outras pessoas cuidando. E tem a questão da amamentação também, que demanda mais essa mulher. Então, a rede de apoio, ela precisa atuar ouvindo também o que essa mulher está precisando. Qual é a necessidade dessa mulher? Sabe? Muitas vezes é só uma necessidade de ser ouvida. De ter alguém ali. De ter alguém ali, ou saber, assim, algumas mães às vezes relatam um medo de ficar sozinha com o bebê. Às vezes não tem nada ali, mas vai que eu fico sozinha com esse bebê e acontece alguma coisa, daí eu tô sozinha aqui. Então, às vezes, só saber que você tem alguém pra ligar, ou alguém que possa correr na sua casa, alguém que possa, às vezes, dar um suporte de madrugada. É né? verdade. Muitas gestantes e puérperas relatam que após as 18 horas, a gente brinca que é a hora da bruxa, né? A gente chama de hora da bruxa. Que gera uma grande ansiedade, um medo, que vai chegando ao anoitecer, vai dando esse medo, porque eu sei que eu não vou conseguir dormir muito bem. Às vezes é o horário que o bebê tem mais cólica, o horário que o bebê tá mais irritado. E essa mulher ali sozinha, às vezes o marido também não sabe muito como fazer, o que fazer. Né? Às vezes não tem esse marido ali, às vezes essa mãe solo. Sim. Então, ter alguém com quem você possa ligar, que você possa entrar em contato, né? Gritar para que venha para sua casa, isso faz total diferença nessa gestação e nesse puerpério. Então, quadros de tristeza profunda, a dificuldade de concentração, né? Na verdade, a gestante fala que ela parece que o cérebro não funciona nesse período, né? A memória, a concentração não fica tão boa. Mas uma dificuldade, às vezes, extrema de concentração, esses choros muito frequentes, porque um choro de vez em quando até é aceitável, né? Mas esse choro muito frequente
porque a gente sabe que, como a gente falou que os hormônios, as emoções, elas alteram tudo nesse período, mas aquela mulher que não para de chorar também, ou tá realmente em situações, às vezes, muito brandas e que toda hora tem uma reação, parece que muito maior do que aquele fato, né, seria. Esse medo de cuidar o bebezinho, as automutilações e suicídio, que também pode acontecer com essa gestante, com essa puérpera, enfim. Esses são os casos assim que a gente tem que realmente procurar ajuda, não só médica, mas também psicológicas, correto? Sim. E essa questão que você trouxe do suicídio, ela é bem importante e algumas coisas que são pouco faladas é que o suicídio é um dos maiores causos, uma das maiores causas de morte materna no Olha só. pós-parto. Quando nós vamos pesquisar sobre isso, o suicídio não aparece lá como uma das maiores causas. Aparece hipertensão, aparece eclâmpsia, aparece hemorragias, porque o suicídio ele não entra como causas internas de morte, ele entra como causas externas, tal qual um acidente de carro. Então, quando a gente vai pesquisar, fica uma coisa meio... As pessoas nem gostam de falar sobre isso, né? Exatamente, exatamente. Mas é uma das maiores causas de morte materna, né? Porque justamente aconteceu aquele puerpério. Muitas vezes você não tá conseguindo lidar. Teve um parto traumático, alguma coisa que aconteceu que já trouxe esse sofrimento mais intenso, né? Muito se fala do baby blues ali, às vezes a pessoa acha que tá com esse baby blues e não é, já é um início de depressão pós-parto. Às vezes essa puérpera desenvolve um toque puerperal, né? Existem outras questões também que não são abordadas. E o quanto tudo isso, quando é guardado para si, gera um risco muito grande, tanto para essa mãe quanto para esse bebezinho, né? Então, na dúvida, sempre, procure, né? sempre vá atrás do obstetra. Às vezes o próprio obstetra pode estar indicando um psicólogo, ou às vezes no posto de saúde, né? Sim. Tem apoio, né? Sim. Tem apoio. Essa coisa de assim, minha família não mora aqui, meus sogros também. Não, eu não sou sozinha. Sou eu, meu marido trabalha o dia inteiro, eu não tenho ninguém por mim. Não é bem assim, né? Procure essa rede de apoio, procure essa ajuda. Seja de um vizinho, como você falou, seja de um amigo, seja de um trabalhador, de alguém que é do ramo da saúde ou não. Enfim, alguém vai ter para ajudar, né? Não dá para dizer que tá sozinha nesse mundo. E com certeza também há pessoas aí que elas de alguma maneira são boas e se comovem também com essas situações e às vezes falam, viu, eu tô vendo que você tá sozinha, tá sofrendo por isso, deixa eu te ajudar. Né? E aceita essa ajuda também, né? Porque às vezes também tem gente que é meio resistente aí. Não, eu me viro sozinha, eu sempre me virei, mas nesse momento, às vezes, o me viro sozinha é muito complicado. Porque é o que você falou, ela vai precisar tomar um banho, em algum momento ela vai ficar cansada, e às vezes ela tem receio de dormir, fica naquele alerta ali o tempo inteiro, porque o bebê tá dormindo, mas vai que ele chora, acontece alguma coisa e eu não escuto, Então, assim, ter alguém presente, mesmo que seja quietinho ali, gera um certo conforto para essa gestante, por essa puérpera, né? E algo que eu sempre digo é que não é só porque você consegue que você deve. Então, muitas vezes você consegue dar conta de tudo, mas não significa que só porque você consegue dar conta de tudo que você deva dar conta de tudo. É verdade. Às vezes o preço por essa é muito alto, né? Milena, eu quero te agradecer por você ter vindo. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, colocar para a gente aí aonde você atende, se alguém que está escutando a gente aqui ficou interessado, falou assim, eu queria tirar uma dúvida, queria saber se de repente eu preciso desse acompanhamento, queria saber mais, né? O pessoal às vezes deixa comentário, deixa perguntas no podcast, pode deixar aí que a gente vai estar passando para a Milena responder, mas deixa para nós também aí o seu contato, que aí às vezes as pessoas também querem, não, eu senti, depois que eu assisti esse podcast, eu senti que realmente eu acho que eu preciso desse suporte. Então deixa pra gente o teu contato também, para que a gente possa aí estar procurando numa necessidade aí também, assim,
às vezes não extrema, que às vezes que a gente tá escutando a gente aqui, às vezes já tá numa necessidade extrema, mas às vezes ainda assim tá sentindo aquela coisinha. Eu falo, escuta a tua intuição, né? Se a tua intuição tá falando assim, você sentiu assim que talvez seja importante, é o que eu falei, às vezes uma sessão, duas, não é uma coisa que o resto da vida, como a Milena falou, às vezes um grupo de gestante, um grupo de apoio. Então pode trocar uma ideia com a Milena, falar, viu, eu queria, mas eu não queria muito assim, queria, às vezes um grupo, você sabe me indicar, pode me falar onde que eu posso procurar. Enfim, né? Deixa pra gente aí as tuas considerações finais e o teu contato, por favor. E muito obrigada por ter vindo, Milena. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por esse espaço, essa oportunização de falar sobre esse período tão delicado da vida da mulher, né? Sim. E o quanto é importante que esses espaços cheguem em quem realmente precisa. Né? Atualmente eu atendo somente de forma online, então não é necessário que sejam só pessoas aqui de Cascavel, caso precisem entrar em contato comigo. Muito bom, a gente tem gente que escuta o nosso podcast em tudo que é lugar aí. E muitas vezes não encontra profissional de referência na cidade, então esse atendimento online ele também oportuniza muitas outros contatos, né, outras vivências. Então, atuo na clínica de forma online, caso seja necessário, né, caso alguém sinta vontade, necessidade, pode entrar em contato, que eu vou deixar meu contato ali na... Pode já falar, depois a gente deixa no rodapé ali. Ah, tá Qual bom. é? Então, é 45 99990 3660. Certo. Depois a gente vai deixar aí também no rodapé do podcast, mas aqui já tá também o contato aí, qualquer coisa já entra em contato. E eu sempre brinco, né? Não precisa explicar muita coisa, só dá um grito que eu já vou saber que tá precisando. É isso, pessoal. Então, na dúvida, procure ajuda. E como a Milena falou aqui, você pode dar conta de tudo, mas será que você deve dar conta de tudo? Período de gestação é um período muito delicado, período que é puérpera, que esse bebezinho está nos primeiros dias, é uma adaptação para todos, para esse bebezinho que vem ao mundo, mas para essa mãe, para esse pai, para os irmãos, para todos os familiares. Então, todo mundo fica tudo meio, parece que o cenário bagunçado aí, e você tem como pedir ajuda, pedir uma orientação, saber se isso é normal, se não é, se eu estou exagerando, se não é. Enfim, você tem como pedir ajuda. É isso então, pessoal, e até o próximo GQS Saúde.